Então, né, essa rede de pesquisa, é uma rede de pesquisa que está há 3 anos funcionando no Fórum do Campo Lacaniano de Brasília, né, a qual estou coordenando. Ela iniciou-se em função dessa demanda, né, desse aumento de diagnósticos, principalmente dentro dessa instituição que eu trabalho, né, que é o COMP, que é o Centro de Orientação Médico Psicopedagógico, que é uma instituição de saúde mental infanto-juvenil, era infanto-juvenil, agora atende só crianças. Isso também é um fator importante, teve uma mudança também devido ao aumento, né, de usuários, né, passou a atender também só crianças, essa instituição, né, e com um grande número de suspeitas de diagnóstico de autismo. Né? E aí comecei a me questionar sobre isso. Né? Da onde está vindo? Né? Por que tanto, né, diagnóstico de autismo? E aí, como referencial psicanalítico, né, sou psicanalista, fui tentar entender, junto com outros profissionais da área da educação, né, pesquisadores estão participando dessa rede, né, de pesquisa, tentar entender, né, o que está acontecendo nesse momento, que eu penso que não é uma questão só do campo da saúde, né, é uma questão política, né, a nossa clínica envolve questões políticas, envolve questões econômicas, né, então do que se trata essa epidemia, podemos dizer assim, alguns colegas têm chamado assim, né? E aí nós começamos a pensar sobre o diagnóstico, né? O que é o diagnóstico do autismo, né? O que é o autismo, né? E aí o que nós podemos falar é dentro desse referencial da psicanálise. A psicanálise, ela trabalha com o diagnóstico dentro de uma questão de estrutura. O diagnóstico para a psicanálise, né, é de uma posição do sujeito. Então, pensando dessa forma, o autismo, né, para a psicanálise, seria uma posição do sujeito, já considerando, né, essas crianças como sujeito, com uma grande dificuldade na linguagem. Mas para nós, essas crianças, esses sujeitos, né, estariam mais no campo da psicose. Né? Para a psicanálise, né, o autismo, alguns psicanalistas entendem dessa forma, né, o autismo como uma psicose precocemente desencadeada. Agora, o curioso é que o termo psicose infantil foi retirado recentemente do DSM-5. Né? Então, isso fica, né, uma questão. O que aconteceu com a psicose infantil, que foi retirado do manual classificatório? Só temos agora psicóticos esquizofrênicos adultos? Ou ela só acontece na adolescência? Então, começamos a pensar sobre isso. Um aumento disso, que hoje se chama espectro do autismo, né? Tudo se configura como autismo, uma ausência de um diagnóstico da psicose infantil e uma necessidade que a gente vê hoje de que esse diagnóstico seja feito no campo neurológico, no campo médico, um não reconhecimento das terapias, como são conhecidas, né, dinâmicas, né, um não reconhecimento da psicanálise como forma de tratamento dessas crianças e desses sujeitos. Hoje isso tem sido levantado, né, como uma polêmica, né, como dizendo que a psicanálise, né, alguns falam, a psicanálise não trata do autismo, quando isso não é uma verdade, muito pelo contrário. Há anos a psicanálise vem tratando, né, e contribuindo para o tratamento da psicose, contribuindo nas políticas públicas, principalmente da saúde mental infanto-juvenil, mas da saúde mental como um todo. Os CAPs infantis tiveram uma grande contribuição
da psicanálise, se a gente pensando a nível de Brasil, mas a nível, né, mais amplo, a psicanálise sempre trouxe contribuições para o campo, né, da clínica infantil, né? E hoje isso é muito estranho, né, quando a gente escuta dizendo que não, que o autismo é um transtorno do campo do neurodesenvolvimento e, portanto, né, só pode ser tratado por terapias baseadas em evidências científicas, são essas frases, né, que nós escutamos, e com uma metodologia comportamental. Então, o que temos sustentado em nossa rede de pesquisa, em nosso trabalho, é que o autismo, como hoje está sendo dito, ele pode ser acompanhado, pode ter intervenções, né, feitas pela psicanálise, porque acreditamos que são sujeitos que estão no campo da linguagem, mesmo que não falem, mas eles estão inseridos no campo da linguagem, com uma problemática no discurso, no laço social, mas que nós, analistas, com muita dificuldade, nós sabemos da limitação desse quadro, dessa posição desses sujeitos, que a gente entende, como eu falei anteriormente, não como um diagnóstico fechado, né? A gente está falando em estrutura, mas vamos dizer que um estado autístico de um sujeito psicótico pode ser acompanhado. Pode ser acompanhado por um psicanalista, pode ser acompanhado numa análise, e as intervenções propostas são através da linguagem. A diferença é que nós trabalhamos com o que vem do sujeito, com aquilo que o sujeito traz, né? Porque acreditamos que ali tem um sujeito. Nós não trabalhamos com algo formatado, querendo modelar um indivíduo, acreditando que ele tem que passar por etapas e fases, né? E alcançando objetivos. O que nós trabalhamos, né, na psicanálise é com um sujeito que é óbvio que queremos a inserção social dele, a aprendizagem desse sujeito, mas não com técnicas e objetivos fechados para aquilo, mas que esse sujeito possa estar numa condição de ser ouvido, escutado pela sociedade, que ele possa sair de um lugar de objeto, que às vezes muitas técnicas colocam, né? E que realmente ele possa, aos poucos, indo assumir esse lugar, essa posição de sujeito na vida, que a gente acredita que é assim, né? Assumindo essa posição de sujeito, é que ele vai podendo se colocar na vida, nas relações, aprendendo, se inserindo, né? Sendo valorizado, incluído. Então, é nisso que a psicanálise acredita. Então, é fazendo nascer, né, a possibilidade de nascimento de um sujeito a partir desse encontro com o outro. A partir do encontro com o outro, a possibilidade de um sujeito ali poder ser visto, né, e se posicionando na vida de uma outra forma. A psicanálise não é que ela seja contrária ao diagnóstico. Ela não é contrária ao diagnóstico. Nós trabalhamos com o diagnóstico. Só que o nosso diagnóstico é um diagnóstico estrutural, baseado na transferência estabelecida com a criança. Ele não é dado de início do tratamento. Nós consideramos impossível, num primeiro encontro com a criança ou com a família, já fechar um diagnóstico. O diagnóstico é uma construção em análise. Então, assim, não existe isso de que somos contrário ao diagnóstico. Não, o diagnóstico é uma direção do tratamento, né? Lacan vai falar da estratégia, a tática, né, da análise, e o diagnóstico ele vai dar uma direção. Agora, quando se pensa em diagnóstico de crianças, isso tem que ser mais cuidadoso ainda, porque com crianças a gente está falando, né, de sujeitos que estão em desenvolvimentos, até mesmo na
na psiquiatria, no campo médico, antes de começar todo esse boom do autismo, antes de começar essa classificação de autismo, quando era definido o autismo como TID, transtorno invasivo do desenvolvimento, porque também tem, né, um histórico aí dessa classificação de autismo, né? E eu lembro que antes, quando era transtorno invasivo do desenvolvimento, eu lembro que os colegas psiquiatras falavam: não, a gente não pode fechar esse diagnóstico antes dos 3 anos de idade. Então, com crianças, o diagnóstico deve ser mais cauteloso ainda. Por quê? Diagnóstico tem consequências de estigma para essa criança, tem consequências do que isso, né, vai sendo transmitido e interferindo na relação dela no social, e também, em contrapartida, retornando para ela subjetivamente. Nós, psicanalistas, trabalhamos sim com diagnóstico, mas com diagnósticos de uma outra ordem, como eu falei anteriormente, de uma ordem estrutural, né? De uma ordem construída em transferência, em análise, né? E com o objetivo de dar uma direção ao tratamento. Não é o objetivo de cura, de medicalização, né? Mas é com esse objetivo de conduzir principalmente as intervenções, de como elas serão feitas, né? O diagnóstico ele serviria mais como um trabalho, uma ferramenta para o psicanalista. E hoje a gente vê o diagnóstico tendo várias outras funções e objetivos. Né? O diagnóstico hoje, se a gente for parar para pensar em diagnóstico, ele tem várias funções para a escola, para o médico, para os pais e para a criança. Qual é a função do diagnóstico para a criança? É autodiagnóstico, e isso tem sido, né, uma coisa muito recorrente, né? É uma coisa que as pessoas, né, têm difundido muito, né? Uma falsa informação do que se trata o autismo, né? Uma conceituação errônea do que é o autismo, que traz também isso do aumento do número, né, de diagnóstico, e as pessoas acabam, né, se intitulando, né, dizendo que são autistas, né, e aí abrem lá uma página na internet, né, e vão fazendo vídeos, se apresentando como autistas, né, isso é complicado também, né. E assim, também é importante entender, né, que até pelo Ministério da Saúde, sempre foi preconizado que os transtornos no campo da saúde mental sempre fossem diagnosticados por mais de um profissional de áreas diferentes, né? Então, assim, não é simples fazer um diagnóstico no campo da saúde mental. Não é algo simples, né? Então, é algo de muita responsabilidade, é algo muito complexo, por isso que hoje a proposta para o atendimento na rede pública é que sejam por equipes interdisciplinares, não seja apenas o diagnóstico feito por um profissional de saúde, e que possam esses profissionais, né, discutir o caso, construir o caso, uma proposta de intervenção devido à complexidade. Então fica difícil quando a gente escuta uma pessoa que simplesmente, né, leu uma informação e acha que tem um transtorno. Ou então, quando um pai diz que foi apenas um profissional, né, e esse profissional, em apenas uma consulta, viu a criança apenas uma vez, já fecha um diagnóstico, né? Então, eu penso que no SUS, né, nós temos toda uma proposta terapêutica fundamentada, né, num excelente, uma excelente intervenção, né, que é baseada nisso, né, numa intervenção interdisciplinar, né, possa ser construído projetos terapêuticos, né, devido realmente à complexidade que são os casos, né, do campo da saúde mental, e principalmente saúde mental em crianças e adolescentes. É interessante, né? Ninguém antes dizia eu sou psicótico.
Você não vê ninguém querendo dizer, eu sou psicótico. Você vê alguém dizendo, né? Eu sou psicótico, esquizofrênico, né? Não. Por que dizer eu sou autista é diferente de dizer eu sou psicótico? Então, né, isso é uma questão para se pensar, né? Qual é a diferença que se tem aí nesses dois diagnósticos, né? Por que que eu sou autista, né, tem uma diferença ao ser dito do eu sou psicótico? Bom, isso é um ponto, mas a questão que você está trazendo, né, que é a questão do atendimento público, né, numa rede, né, realmente, após a pandemia, nós temos observado um grande sofrimento no campo, aumento do sofrimento no campo da saúde mental. Isso tanto na rede pública como em nossos consultórios, né? Saímos de um momento trágico na sociedade, no mundo. Saímos de um momento, né, de muito sofrimento. E eu acho que estamos vivendo consequências disso. Mas dizer que isso tudo que estamos vivendo tem um diagnóstico, tem um transtorno, não sei, né, se tudo que estamos sofrendo vai gerar um transtorno mental. O que vai gerar e está gerando é sofrimento. É o mal-estar da civilização, podemos dizer assim, né? No momento pós-pandêmico, é o mal-estar geral da civilização, né? E vai trazer transtorno, vai trazer sofrimento. E nós, enquanto profissionais da saúde, e principalmente, né, eu me coloco nesse lugar de profissionais no campo da saúde pública, recebendo essas crianças, temos observado que tem aumentado, sim, o número de crianças, o número de famílias precisando de ajuda, e aí, de escuta, né? E aí é um desafio enorme, né? De como suprir. Eu penso, e um pouco do que nós temos feito aqui no Distrito Federal, é trabalhar um pouco mais com a capacitação de profissionais, ampliando, né, pensando numa clínica mais ampla de escuta desses sujeitos. Então, hoje, o que nós pensamos no campo da saúde mental pública é uma clínica que se chama Clínica da Atenção Psicossocial, que é uma clínica que é feita com profissionais de diversas áreas do campo da saúde. Ela tem muito embasamento teórico da psicanálise, né? A psicanálise ajudou bastante a construir a clínica da atenção psicossocial, mas ela não é feita apenas por psicanalistas. Ela é feita por conceitos baseados na ética, na escuta qualificada, no acolhimento, na construção de projetos terapêuticos interdisciplinares. Eu penso que esse é um dos caminhos que vem desde a reforma psiquiátrica, né? Isso não é uma novidade, mas que vem desde a reforma psiquiátrica brasileira, de se pensar a saúde mental, né, de uma maneira mais ampla, menos medicalizante, menos patologizante do sujeito, pensando na estrutura social, por exemplo, pensando em atendimentos territorializados, cuidado compartilhado, né, com uma rede de saúde, né, mais ampla, atenção básica, atenção especializada, atenção terciária. É assim que se pensa o SUS, né? Mas para isso precisamos o quê? De um SUS fortalecido, profissionais capacitados, com formação para isso, principalmente com crianças, profissionais que tenham uma especialização específica. Por quê? Porque atender crianças, uma das maiores questões é o quê? É uma escuta dessas famílias, é um trabalho conjunto com essas famílias. Seja lá no SUS, seja no consultório particular. E é isso que a psicanálise nos ensinou desde sempre. É pensar o lugar dessa criança nessa família, nesse casal parental, na relação com essa mãe. É assim que a psicanálise propõe a escuta da criança e a compreensão desse sujeito dentro
dessa estrutura familiar. E é assim que a gente traz também para a rede pública. Pensar essa criança não isolada, não com um diagnóstico que vem. Na rede pública, a gente pensa até de uma maneira, né, muito ampla, né? É pensar essa criança dentro dessa família, dentro dessa escola, muitas crianças em contexto judicializado, abrigado, né? Em toda essa realidade. Então, assim, os desafios são enormes. A proposta existe da Clínica da Atenção Psicossocial. A reforma psiquiátrica brasileira foi feita há anos. É colocar o carro para andar, né? Ele já está pronto, é abastecê-lo e colocar ele para andar e atendermos, né, a população brasileira, principalmente nossas crianças, né, e adolescentes. Esse público que eu acho primordial, né, de nós estarmos aí focando com políticas públicas, né, colocarmos em prática essas políticas, né, porque é atendendo esse público que nós vamos ver, né, uma sociedade, vamos ter uma sociedade mais fortalecida, né?